A gente conversa agora na programação da Band News FM com Tatiana Sampaio. Ela é professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez uma descoberta espetacular, extraordinária, da polilaminina, uma substância, medicamento que se mostrou capaz de reverter lesões medulares em humanos. Professora, muito obrigado por conversar aqui com a Band News FM nessa manhã de sábado. Parabéns pelo trabalho, um trabalho de quase 3 décadas, né? Claro que é um trabalho muito dinâmico, de idas e vindas, de conhecimentos que vão se complementando, mas um trabalho bastante intenso de quase 3 décadas. Conta para os nossos ouvintes como foi essa busca e o que ela representa de maneira prática para a vida das pessoas. Bom dia. Bom dia. Bom, essa busca foi constante, né? Mas também muito dinâmica, né? Porque começa num laboratório de pesquisa, onde a gente trabalha com moléculas, depois com células, com animais experimentais. Então, é um tipo de trabalho, né, que vai se modificando ao longo do tempo, mas que é constante, porque sempre buscando um objetivo final. É, e, e o significado é que eu acho que a gente tem aí uma proposta de um medicamento que pode ajudar pessoas que têm um tipo de lesão, né, que é a lesão medular, que é muito debilitante, porque deixa a pessoa paralisada, sem sensibilidade, com dificuldade de controle das suas funções fisiológicas, e que essa medicação pode ajudar essas pessoas a melhorarem. Então ainda é um projeto, ainda é um trabalho em desenvolvimento. Muita gente está falando, encontraram a cura. Ainda não é, não chamaria de a cura, né? Porque a gente precisa ainda ter mais casos e documentar o quanto a gente consegue reverter em todos esses casos, né, da paralisia. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma esperança grande para ajudar essas pessoas que precisam de algum tipo de tratamento que não existe hoje em dia. E essa ideia de cura, né, ela pode ser tão subjetiva, a depender de quem está passando por uma situação desafiadora de saúde, né? Não é necessariamente talvez voltar a andar, mas fazer, por exemplo, o controle das funções fisiológicas, talvez já seja uma cura para quem está numa situação delicada de saúde, não? Sim, sim. Acho que tem esse aspecto, sim. Se a pessoa puder ter o controle, ficar independente de cateterismo, né, para urinar, por exemplo, já é um grande progresso, né? É, Voltar a ter sensibilidade. enfim, questões, aspectos da vida sexual, enfim, é uma infinidade de pontos, né, que poderiam ser abordados. Mas quando a gente fala da aplicação dessa substância, a gente está falando de que tipo de lesões especificamente, de que pessoas, pacientes, eventuais pacientes podem ser futuramente atendidos por esse medicamento assim que se encaminhar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esses estudos eles forem aprovados. A índice que existe para esse medicamento hoje é para tratar lesões medulares no que se chama fase aguda. Fase aguda significa os primeiros dias após o trauma. Então, no sistema nervoso, a medula espinhal, né, ela faz parte do sistema nervoso central, assim como o cérebro. E é comum, tanto no cérebro quanto na medula espinhal, que as lesões levem à formação de um processo de cicatrização que não favorece a regeneração, a retomada da funcionalidade. Então, esse medicamento ele é indicado nem apenas para esses casos, né, de lesão medular na fase aguda, ou seja, antes dessa cicatrização. Quando as pessoas perguntam, mas isso pode ser usado também para casos crônicos, para pessoas que já têm a lesão há mais tempo, isso é também uma possibilidade, porém o desenvolvimento ainda está mais atrás, mais atrasado. Então nós vamos precisar de mais tempo para dar essa resposta. Então as respostas que nós temos hoje é de que parece que sim, que vai ter efeito para lesões crônicas também, mas nós precisamos melhorar ainda, otimizar a forma de injeção, se vai ser feita uma injeção única, onde vai ser, que tipo de cirurgia. Então, são muitas perguntas que ainda estão em aberto. Então, fazer hoje uma injeção de polilaminina num caso de lesão crônica, quer dizer, lesão já há mais tempo, seria prematuro.
porque a gente não tem como ter certeza de que vai funcionar. Então, de que o protocolo está otimizado. Então, a nossa expectativa é de continuar as pesquisas, né, com animais, para ter esse protocolo otimizado e, ao mesmo tempo, continuar no desenvolvimento para casos agudos, que é esse estudo clínico que foi liberado agora. E aí essas duas coisas, né, devem convergir daqui a um ano, talvez, para a gente, ou 2 anos, para ter, então, um protocolo para pessoas com lesão crônica. Tem uma reportagem que eu estava vendo aqui da Folha, assinada pelo Jairo Marques, nosso colega, e ele estava falando de um paciente, né, que recebeu o tratamento por uma ordem judicial e esse paciente relatando uma emoção ao mexer o pé e a perna, enfim, conseguiu fazer movimentos de forma voluntária depois dessa concessão dessa substância que foi aplicada depois da pesquisa. A senhora falando aqui para nós, já deu outras entrevistas para outros lugares, tem falado com muita gente, né? Tem essa alçada, catapultada assim para esse holofote. Imagino que seja bastante cansativo, mas é importante falar. E a senhora fala por quantas pessoas? Quem mais está por trás desse trabalho, nessa equipe? A senhora falou muito a gente vai continuar, a gente vai retomar, a gente vai fazer. De quem a senhora está Sim. falando? Sim, então eu estou falando. É uma pergunta interessante, importante, né? Porque é claro que eu não estou sozinha nisso. Então, a gente são basicamente dividido em 2 blocos. Um bloco é a equipe aqui do Rio de Janeiro, que tem a universidade, o meu grupo de pesquisa, todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho. Isso inclui estudantes de pós-graduação, médicos, fisioterapeutas, veterinários, porque o estudo que a gente faz para lesão crônica em animais é um estudo clínico em cães, então tem veterinários envolvidos. Então é uma equipe bem grande aqui no Rio de Janeiro, trabalhando nesse desenvolvimento. Do outro lado tem a equipe da empresa, né, que é o Laboratório Cristália, que produz essa substância, que se interessou em produzir essa substância e que está viabilizando o desenvolvimento do medicamento propriamente dito, né? Porque só um grupo de universidades não tem condição de fabricar, né? A gente só tem condição de produzir um pouquinho para testar no animal, então não tem condição de realmente propor um medicamento para ser usado por pessoas, né? Além de não ter a expertise da produção e de seguir as normas regulatórias. Então, eu quero dizer, o Grupo do Rio de Janeiro, a universidade e os hospitais, os médicos, a equipe associada, mais o Laboratório Cristália, com a sua equipe também de pesquisadores e todas as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento desse processo. É muita gente. Muita gente, muita gente. Bom que a gente pode celebrar todas elas aqui e fazer uma menção a elas. Nós, Sim. jornalistas, muitos de nós, quando decidimos entrar na faculdade, a gente tem aquela ideia de mudar o mundo, né? E de trazer notícias boas, notícias transformadoras. E muitas vezes, na prática, isso se comprova exatamente o contrário, né? A gente já está cansado, por exemplo, de estar aqui nos microfones noticiando, por exemplo, guerras. Mas depois também, com a passagem do tempo, a gente vai fazendo uma reavaliação dessa ideia de mudar o mundo e ver que a gente consegue mudar pequenos mundos, o mundo de algumas pessoas, não o mundo inteiro, mas pequenos mundos. E aí eu quero, a partir dessa pensata, jogar para a senhora que ideia que a senhora tinha, Tatiana, quando entrou na primeira graduação, que ideia tinha do mundo, o que queria fazer com o trabalho e como é que pensa isso quando vê nesse momento em que chegou junto dessa equipe, com esse anúncio importante, com essa expectativa importante de poder mudar alguns mundos de algumas pessoas. Eu acho que é desejável que todo jovem tenha esse sonho, né? Como você colocou, quando você entrou para a faculdade, eu também entrei para a faculdade com esse objetivo. Eu quero fazer pesquisa para descobrir coisas que possam melhorar o mundo, ajudar pessoas. Então, sim, eu acho que o mesmo sonho que você tinha, eu tenho. Eu tinha. E, e, e a gente vai, com o tempo, mudando um pouco a perspectiva, mas eu acho que o sonho continua, né? Quer dizer, a gente consegue talvez mudar, dimensionar um pouco do que você falou, em ficar alguns mundos, né? Mas sim, eu acho que isso é importante e a gente não perde de vista. E eu acho que talvez um diferencial que
nós, e aí nós eu já te disse quem somos, né? Uhum. Talvez o diferencial nosso seja que nós acreditamos que é possível mudar o mundo, sim. Eu acho que no meu laboratório isso é muito claro, né? Todo mundo, os meus cavalheiros que estão comigo nessa batalha, né? Como cavalheiros eu digo meninos e meninas, estamos todos acreditando que é possível mudar o mundo, sim. Eu não sei se a gente vai conseguir, tá? Então acho que é importante dizer isso. A gente não tem, não dá para dizer nesse momento que está resolvido, conseguimos, né? Eu acho que ainda tem, ainda pode, algumas coisas ainda podem dar errado, as pessoas podem não melhorar tanto. Então, assim, ainda eu acho que ainda é cedo para dizer que nós chegamos lá e conquistamos aquele espaço e mudamos o mundo. Mas eu acho que esse desejo de mudar o mundo e de melhorar o mundo, né? O desejo de melhorar o mundo é um desejo que permanece vivo entre as pessoas dessa equipe. E eu acho que no Laboratório Cristália, que é uma empresa, né? Então eu nunca imaginei que isso acontecesse, né, na vida real. Não tinha essa expectativa. Mas porque sim, eu sempre trabalhei no sistema público, na universidade pública, onde é mais previsível, né? Você imaginar que vai ter gente que quer melhorar o mundo, mas eu vi que na empresa também, né? O Laboratório Cristália teve uma participação muito importante na resposta à Covid, porque eles produzem anestésicos que são usados para fazer a intubação do paciente e produzem anestésicos para o SUS, né? Eles produzem os anestésicos, grande maioria, acho que 90% dos anestésicos do SUS. Então isso significa que eles tiveram que aumentar a produção, né? Eles tiveram que aumentar a fábrica, eles botaram as pessoas trabalhando 24 horas por dia em turnos, mobilizaram muita força para dar uma resposta à Covid, para não faltar anestésico no Brasil. Acho que isso é uma história linda, né? E eu percebo esse espírito lá também. Então, assim, eu tive a sorte de ter uma equipe muito engajada, muito motivada, muito sonhadora dentro da UFRJ e com as pessoas que acabam se associando. Acho que isso contamina também, né? Quando uma pessoa, ainda que mais velha, mais decepcionada com a vida, mas chega num grupo onde as pessoas estão com essa vibe, eu acho que contamina. Então, a gente tem um grupo grande aqui de pessoas que estão querendo mudar o mundo e acho que um outro grupo de pessoas que também está querendo mudar o mundo. E aí, com isso, a gente tem essa super equipe que quer melhorar o mundo, sim. E tomara que dê certo. Tomara que dê certo, a gente está na torcida aqui do outro lado. Tatiana Sampaio, professora, doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela, a equipe dela, fez a descoberta da polilaminina, medicamento, substância que se mostrou capaz de reverter lesões medulares em seres humanos. Professora, boa sorte no trabalho, a senhora e a todos e todas da equipe. E espero que a gente possa voltar a conversar em breve para celebrar conquistas importantes que mudam o mundo. Até mais. Tá bom, eu que te agradeço, obrigada pelas perguntas. Eu que agradeço as respostas. Tchau, bom dia. Valeu.